Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero ler somente um versículo juntamente com a igreja, no livro do profeta Jeremias, versículo que todos nós conhecemos, sabendo de cor. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 33, e o versículo de número 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Amém? Podereis estar sentados, irmãos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus mais uma vez e glorifico ao Senhor por estar aqui mais uma vez no culto de Santa Ceia, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, e porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Como eu sempre falo, esta semana que antecede o domingo da ceia do Senhor é sempre uma semana bem difícil. A pastora acho que participou, ouviu a respeito das nossas guerras esta semana. Louvado seja Deus. Mas Deus nos deu vitória, Deus nos dá vitória, porque o Senhor peleja as nossas guerras. Louvado seja Deus. Refletindo nos propósitos de Deus para a nossa vida, irmãos, louvado seja Deus. Nós podemos imaginar uma linha tênue entre o dia que aceitamos a Cristo, o nosso momento agora e os nossos dias seguintes, porque, como diz a palavra do Senhor, segundo o escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que deixam a congregação dos santos. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos chamados, e a Bíblia diz que muitos chamados não são escolhidos, diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas eu quero ser um escolhido. Quem quer ser um escolhido aqui? Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu para ser seu povo. Louvado seja Deus. E desde quando o Senhor nos chamou, a palavra diz que Ele faz uma aliança conosco. Louvado seja Deus. Ele faz uma aliança. Jesus na Santa Ceia disse para os discípulos: olha, este é o evento onde a igreja está nascendo. Este pão, este cálice são símbolos de uma nova aliança. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus fez uma aliança com a igreja, a aliança que Ele selou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Aleluia. Como símbolo, Ele distribuiu aos discípulos o pão, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós, porque num outro momento Ele havia dito:
escrito: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo. Então ele institui a celebração da ceia, para que através da ceia, em memória da sua morte, nós participemos dos elementos da ceia que representam o seu corpo e o seu sangue, e então, pela palavra, pela fé, nós tenhamos parte no Senhor. Louvado seja Deus. E esta linha que nós imaginamos, cheio de altos e baixos, um dia nós estamos mais alegres, outro dia estamos mais abatidos, um dia nós gritamos vitória, outro dia nós estamos cabisbaixo, querendo fazer igual a Elias, se esconder numa caverna, se deitar debaixo de uma árvorezinha lá no deserto e dizer: Deus, eu não quero mais me levantar daqui. Louvado seja Deus. É a nossa caminhada com Cristo, irmãos. Louvado seja Deus. A nossa caminhada com Cristo é assim. Num instante, Elias estava lá no monte orando, Deus mandando fogo do céu, queimando o holocausto, Elias ordenando, e 900 profetas de Baal sendo mortos, ou 450 de Baal e 400 de Azera, 850 profetas sendo mortos, segundo a ordem do profeta de Deus. E daqui a pouco Elias está fugindo de Jezabel e dizendo: Deus, eu não tenho mais razão para viver, tira também a minha vida, porque todos os teus servos morreram e eu fiquei só. Assim é a vida do crente, irmãos. Assim é a nossa vida, porque nós enfrentamos uma guerra. É verdade, Senhor. Louvado seja Deus. Uma guerra que parece ser invisível, mas nós a enfrentamos dia após dia, e nós sentimos as dores dessa guerra. Nós sentimos as feridas dessa guerra. Louvado seja Deus. Se cada um dos irmãos da igreja começar a refletir por cada vale que você passou e que o Senhor te estendeu a mão, eu diria que você tem motivos para louvá-lo por todos os dias da sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Acho que é por isso que o salmista certo dia olhou à sua volta e disse: olha, eu pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, é que eu esteja nos átrios da casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. É porque é Ele que nos sustenta, irmãos. É Ele que nos conhece. Louvado seja Deus. Como eu já disse outras vezes aqui, foi Jesus que experimentou, irmãos, andar sobre essa terra. Foi Jesus que experimentou enfrentar as afrontas dos homens. Foi Ele que experimentou estar cansado, estar sedento, sentir fome, sentir calor, sentir frio. Foi Ele que enfrentou as intempéries do inimigo, se levantando contra ele. Quando por 40 dias no deserto ele jejuou e orou, santificou a sua vida, e Satanás se apresenta a ele para o tentar. Ele sabe que na nossa fraqueza o inimigo vai nos tentar, porque tentou a ele. Louvado seja Deus. Então, ser tentado, ou ser perseguido, ser injuriado, não é uma
particularidade minha, não é uma particularidade sua. O próprio Jesus disse ao discípulo: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando ele diz eu venci, ele diz: eu passei por tudo isso. Aleluia. Porque ninguém vence uma guerra sem entrar nela. Ele disse: eu entrei nessa guerra. Obrigado. Eu experimentei tudo. Eu vivi tudo isso. Eu conheci tudo isso. Eu fui expulso de sinagoga. Eu fui expulso do templo. Tentaram me apedrejar. Tentaram me prender. Aí Jesus disse para o discípulo: se ao ramo verde fazem assim, imagine o que farão aos ramos secos. Louvado seja Deus. É verdade, papai. Ele era o ramo verde, ele é a videira verdadeira. Louvado seja o nome de Jesus. E todas essas coisas, irmão, nos sobrevêm por uma única razão: porque nós decidimos fazer parte de um exército celestial, que mesmo estando aqui no mundo, mesmo vivendo aqui no mundo, mesmo fazendo parte desse sistema conglomerado no qual nós estamos inseridos, a palavra diz que nós trazemos sobre nós o selo do Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. O crente traz sobre a sua vida o selo do Espírito Santo. E isso é valioso na sua vida, igreja, na nossa vida. Louvado seja Deus. A marca do Senhor sobre a nossa vida, para que o inimigo não possa tocar. Paulo diz que o inimigo fica de longe e lança flecha. Tomai o escudo da fé, porque o inimigo vai lançar flecha. Louvado seja Deus. Tomai o capacete da salvação, porque ele vai lançar dardos. Calçai os pés na preparação do Evangelho, porque o inimigo vai lançar muitos espinhos por onde você vai passar. Porque o inimigo vai lançar muitas pedras agudas no caminho por onde você vai passar, para você furar os pés e para você desistir. Louvado seja Deus. Porque o nosso inimigo é real e ele nos conhece, mas infelizmente muitos de nós não o conhecemos. É verdade. Louvado seja Deus. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Paulo diz também que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Louvado seja Deus. Paulo não fala uma multidão, ele fala de uma nuvem que está acima de nós. Ele fala de principados e potestades do ar, que estão alojadas, agrupadas nos lugares celestiais, nas alturas. Para tentar impedir a nossa comunhão com Deus, para tentar impedir o nosso relacionamento com Deus, para tentar nos fazer entristecer.
Quando nós buscamos, quando nós oramos, e parece que a nossa oração não sobe, pastor. Louvado seja Deus. Sabe aqueles dias, irmão Luciano, que você tem certeza que você vai cantar um hino e que a glória vai descer, mas você canta e parece que não aconteceu nada. Sabe aquele dia que você prepara uma palavra para falar para alguém, ou para trazer aqui na igreja uma mensagem, você diz: essa mensagem é do coração de Deus para o meu coração e para eu entregar para a igreja. Você vem e fala, parece que nada. Louvado seja Deus. Mas Deus nos conhece, irmãos. E assim como nós já ouvimos aqui nessa noite, irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi este versículo: clama a mim. Louvado seja Deus. Pergunte-me. A minha versão diz: clame a mim. Clamar é buscar em alta voz. Perguntar, irmãos, é não estar em silêncio quando há dúvida. Perguntar é não se calar diante daquilo que não conhecemos ainda. Louvado seja Deus. Perguntar é saber que há algo muito maior do que aquilo que nós já estamos vivendo. Louvado seja Deus. O quanto nós temos pensado sobre isso, irmãos, sobre a nossa caminhada com Deus. Louvado seja Deus. Deus tem sempre um propósito em nossas vidas, para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. O quanto nós estamos dispostos a cumprir este propósito de Deus, igreja? O quanto nós estamos dispostos a, na hora da dificuldade, ao invés de lançarmos o nosso pensamento para a murmuração, dobrar a nossa vida, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes eu mesmo às vezes me pergunto, por que Deus tem estado em silêncio? Louvado seja Deus. Porque quando olhamos a nossa volta, irmãos, parece que Deus está em silêncio nessa nossa época, durante esse nosso ministério, vou chamar assim, porque cada um de vocês tem um ministério. A sua vida é um ministério, dentro da sua casa, no local onde você trabalha, aqui na igreja, onde você for, você tem um ministério, a sua vida com Deus. Aleluia. Você é o testemunho vivo do Evangelho. Paulo diz que nós, a igreja, é uma carta viva lida pelo mundo, lida pelas pessoas. Tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. E se é assim, irmãos, então por que Deus está em silêncio? Louvado seja Deus. Deus fala a Jeremias: olha, Jeremias, clama-me. Clama, Jeremias. Grita. Clamar é muito mais do que uma oração simples, irmãos. Clamar é muito mais do que dobrar os joelhos e ficar em silêncio. Louvado seja Deus. Sabe essa oração que incomoda o mundo lá fora, irmãos? Esses crentes estão pensando que Deus é surdo.
Mas eu acho que Satanás também é surdo, porque nos carnavais por aí, nas festas, nos caldas por aí, incomoda a cidade inteira. Então Satanás é muito surdo. Porque os crentes oram, às vezes incomodam o vizinho do lado, o vizinho da frente. Agora a surdez dos demônios são grandes, mas faz o caldas lá e incomoda a cidade inteira. Mas Deus diz: clama a mim. Aleluia. E eu te responderei. Louvado seja Deus. E eu vou te anunciar coisas grandes. Coisas o que, igreja? Que eu já li. Que o professor lá da faculdade ensinou, que um CEO de uma grande empresa, do Itaú, por exemplo, ensinou. Ele disse: eu vou te mostrar coisas grandes que tu não sabes. O que eu tenho para te mostrar é mistério. Aleluia. Louvado seja Deus. E tem coisa que Deus mostra, irmãos, que Ele mostra para você, Ele mostra para mim. Paulo certa vez estava testificando sobre isso. Ele disse: olha, eu conheço um homem, ele começa assim, que foi arrebatado até o terceiro céu. E esse homem, ele viu coisas tão grandes, tão sublimes, tão bonitas, além do que alguém possa compreender, coisas que não podem ser faladas. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo diz: eu vi coisas inefáveis, não podem ser faladas. O meu vocabulário, Paulo era culto, irmãos. Paulo falava pelo menos 3 idiomas. Nos dias de hoje ele seria chamado de poliglota. Homem que atravessava as fronteiras de países e países sem ser parado, porque ele tinha carta de cidadania romana. Então ninguém dentro do Império Romano podia pará-lo. Mas ele disse: lá no terceiro céu eu vi coisas que eu não consigo expressar. O meu vocabulário não consegue, não pode ser falado. Louvado seja Deus. É uma experiência. Eu vivi uma experiência com Deus. Não dá para explicar, disse Paulo. Louvado seja Deus. Aí ele completa, irmãos: tudo tem o seu preço. Cada ação tem uma lei da física. Ele experimentou tudo isso, mas ele disse: aí por causa das minhas visões foi me dado o espinho na carne. Louvado seja Deus. O quanto você está pronto para ter experiência com Deus, irmãos? Louvado seja Deus. O quanto você está pronto para conhecer a Deus, para viver os mistérios de Deus. Aí ele diz: e esse espinho, este mensageiro de Satanás, disse Paulo, ele me esbofeteia, ele me entristece. E por causa disso eu orei. Quantas vezes, igreja? 3. Ele orou uma vez,
não respondeu nada. Paulo orando, irmãos. Não era o pastor Luciano que estava orando, era Paulo, porque ele só tirava o lenço. Tem alguém enfermo por lá. Não, faz o seguinte, eu não posso não, leva o meu lenço. Estava andando na rua, a sombra dele passava sobre o enfermo foi curado. E agora esse Paulo está orando e dizendo: Deus, eu preciso que esse espinho de vergonha, de humilhação, de tristeza, de angústia saia da minha vida. Deus em silêncio. Deus, eu quero que esse espinho, que essa angústia, que essa tortura seja repreendida. Deus está em silêncio. Aí pela terceira vez: Deus, eu estou sendo humilhado, Deus. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Isso aí é para que você saiba que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele diz: então eu compreendi que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Aleluia. Porque quando eu percebo que eu sou pequeno e fraco, e a minha vida, a minha carne está pronta para pecar a qualquer momento, aí é que eu compreendo que eu necessito de Deus e começo a clamar. E o poder de Deus então se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu conheço que eu sou servo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu não me glorio das visões que eu tive de Deus. Aí eu não me glorio por ser o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos, irmãos, voltar as trilhas, vou usar essa palavra, as trilhas da oração e do clamor. Louvado seja Deus. Nós só experimentaremos, igreja, a receber aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós começarmos verdadeiramente a clamar, a compreender quem somos nós, a nossa insignificância, e apesar disso, Deus se lembrou de nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E apesar da nossa pequenez, das nossas fragilidades, apesar das nossas ignorâncias, apesar do nosso pouco conhecimento, louvado seja Deus, o Senhor se lembra de nós. Obrigado. Louvado seja Deus. O Senhor se lembra de nós. O Senhor se lembra da nossa casa. O Senhor guarda os nossos. Louvado seja Deus. O Senhor guarda, irmãos. O apóstolo diz que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, obrigado, para nos livrar do mal. Louvado seja Deus. Sabe aquelas coisas, irmãos, que quase, agora mesmo a gente vinha ali, e um motorista bem abençoado, quase bateu no nosso carro. Aquelas coisas, quase aconteceu um acidente. Ficou doente, mas quase morreu. Sabe por que esse quase? Porque o anjo do Senhor está ali. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o
o anjo do Senhor está cuidando de você, o anjo do Senhor está cuidando de nós. Ele acampa-se à volta daqueles que temem ao Senhor para os livrar. Obrigado, papai. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que nós precisamos guardar a aliança. É por isso que nós precisamos guardar o pacto. Louvado seja Deus. Lembra da marca que eu falei, da marca do Espírito que é em nós? Lembra da marca que o Senhor disse: olha, Moisés, manda o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque é a marca. O anjo vai passar onde tiver marca, é o meu povo. Se não tiver marca, pode matar o primogênito. Pode deixar a praga entrar em todas as casas que não tiverem marca. É por isso que nós precisamos, se o crente precisa guardar as marcas do Espírito, é porque se tiver marca, o anjo está aqui, o anjo está aí, o anjo está em volta da sua casa. Mas se não tiver marca, o anjo vai. Parece que esse aqui eu guardava, mas ele não tem mais marca. Parece que essa casa aqui, um dia Jeová falou para mim guardar essa casa, mas não tem mais marca aqui. Louvado seja Deus. Clama-me, responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes que tu não sabes. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos, igreja, fazer igual o profeta Ezequiel, chegar na beira do rio e não ficar feliz só de água fria, não vai entrar não. Mas igual os guerreiros de Gideon, enfiar a cabeça na água, não, estou saciado, tá bom. Ezequiel disse: eu entrei e molhei até os tornozelos. Aí eu entrei mais um pouquinho, fui até no joelho. Aí eu continuei, fui até na cintura. Eu continuei andando naquele riacho de água cristalina, e daí a pouco a água estava nos meus peitos. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos, igreja, na beira do oceano do Espírito, nós temos que mergulhar. Aleluia. Entrar. Sabe aquele ditado que o povo fala? Entrar de cabeça. Dizer: Deus, eu quero essa experiência contigo. Deus, eu quero conhecer o teu nome. Deus, eu quero viver para te glorificar. Aleluia. Deus, eu quero me entregar a cada dia a ti. Está entrando no oceano. E falar, e querer, e seguirmos. Louvado seja Deus. A nossa vida com Deus, irmãos, é uma vida de permissão. Jesus disse: eu estou à porta e... Quando é que ele entra, irmãos? Quando é que Jesus entra? Se abrir. Então eu tenho que fazer alguma coisa, irmão. Jesus não vai chegar lá e invadir a minha casa, não. Para Jesus encher o meu coração, irmãos, onde é a porta do meu coração? A boca. Eu tenho que abrir para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer, para louvar o nome dele. Aleluia. Quando eu abro a porta, o Senhor entra e faz morada. Aleluia. Mas aí eu chego
na igreja, irmãos, e fico lá. A igreja grita, dá glória, exalta, irmãos pulam, saltam, e eu estou lá. Nunca vou viver uma experiência com Deus, irmãos. Porque Jesus pode me derrubar da cadeira, mas Ele não vai entrar. Porque a porta está fechada. Ele disse que só entra se a porta for aberta. Aleluia. Louvado seja Deus. E a porta do meu coração para Jesus entrar, irmãos, a chave dele só quem tem é eu. A minha esposa não abre o meu coração para Jesus entrar. O meu filho não abre o meu coração para Jesus entrar. A minha filha não abre o meu coração para Jesus entrar. Só quem pode dar esta permissão sou eu. Aleluia, é verdade, Pai. Enquanto eu não quiser, o Senhor não entra. Porque é uma decisão minha. Aleluia. Louvado seja Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de. Louvado seja Deus. Mas tem que vir, Jesus diz: vinde. Você quer ter todas essas experiências? Vem, toma uma atitude. Vinde a mim, todos vocês. Louvado seja Deus. Eu tenho que tomar uma atitude e ir ao encontro dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Clama e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastora, muito obrigado. Obrigado, Deus.